Muito boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Todos aí presentes? Sejam muito bem-vindos a mais este workshop da Semana de Workshops Topografia com Drones, organizado pela empresa Dronenge, nossos amigos da Dronenge. Eu sou o Gustavo Pérez, sou aqui da Métrica Tecnologia. Estou falando com vocês diretamente da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Então, para todo mundo que já conhece a Métrica, todo mundo que já conhece aqui Piracicaba, seja muito bem-vindo. Para você que nunca tinha ouvido falar da gente, nunca tinha ouvido falar da Métrica especificamente, convido depois já, né, de antemão, vocês conhecerem a nossa empresa. E também, inicialmente, quero agradecer a toda a equipe da Dronenge, ao Manuel, a todas as pessoas que fazem parte aí da Dronenge pelo apoio, pela nossa parceria. Bom, o tema de hoje, o tema que nós viemos trazer aqui para vocês, como vocês já sabem, né, como foi divulgado no decorrer dessa semana aí de workshops, que tem como tema principal topografia com drones, nós não poderíamos deixar de estar aí presentes nessa semana, exatamente porque a gente desenvolve softwares aí há quase 30 anos na área da geomensura, da engenharia, da cartografia, da topografia, né? E só que a Métrica sempre foi conhecida principalmente pelo seu produto para geomensores e o seu software topográfico, mas hoje nós não viemos falar especificamente de topografia no sentido de software topográfico, de cálculos topográficos, mas sim de regularização urbana, tá? E cadastramento, IPTU, né? Recentemente, essa semana, para ser mais preciso, a gente fez um lançamento, um novo software entrou no nosso portfólio, chama-se Métrica City Profissional, e ele envolve exatamente essa questão de cadastro urbano, de regularização urbana, atualização do cadastro imobiliário municipal, ou seja, regularização do IPTU. Como vocês todos sabem, a topografia, ela também, né, os serviços topográficos, a geomensura, os geomensores estão intimamente ligados com o cadastro de qualquer município, né, com a atualização, com a regularização cadastral. Ninguém melhor do que o cartógrafo, o topógrafo, o agrimensor, o geomensor, para falar de cadastramento urbano. E hoje, né, com essa questão do drone, com essa questão da utilização das imagens, com a utilização das ortofotos, isso é muito forte, né, um mercado bastante aquecido. Vou falar disso daqui a pouco, vou falar dessa questão de mercado daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, gostaria de abordar exatamente esse tema que eu falei que é o nosso principal, regularização urbana. Pessoal, vou dar licença, vou pedir licença, na verdade, para vocês, para compartilhar a minha tela aqui, tá bom? Então, vou compartilhar a tela do meu computador rapidamente, vocês já estão vendo a minha tela aí, certo? Vou abrir aqui a apresentação. Bom, e é isso aí. Pessoal, então, como eu já comentei, né, o tema de hoje é um tema que vai abordar a regularização urbana, utilizando ortofotos. Então, ortofotos essas que hoje, né, estão sendo produzidas de forma bem eficiente, de forma muito eficaz, através dos veículos aéreos não tripulados, através dos drones, tá bom? E falar sobre regularização urbana não deixa de falar, assim, a gente não deixa de abordar o tema geral, maior até, hierarquicamente falando, maior que esse, que é regularização fundiária, não é verdade? Agora, a regularização fundiária no nosso país, ela está dividida, digamos, em dois grandes grupos, tá bom? Primeiro, a regularização fundiária rural, tá legal? Então, nós temos hoje a regularização fundiária rural com leis, com normas e, né, tudo consolidado muito bem na legislação brasileira, pelos profissionais da geomensura. Então, hoje é comum todo mundo que trabalhe com georreferenciamento, por exemplo, rural, na verdade, já estão acostumados com a lei 10.267, já estão acostumados com a terceira edição da norma, tá bom?
E o pessoal já está trabalhando, inclusive com os novos prazos do GEO Rural que foram instituídos aí ano passado, né? Que inclusive a gente mudou o nosso próximo, agora, a nossa próxima data, ela já está lá para 2023, mas o GEO Rural já está consolidado. Mas e a regularização urbana? E, de fato, o GEO, vamos colocar dessa maneira, o GEO urbano, né? Então, hoje, nós temos aí a regularização urbana, ela foi citada, ela veio à tona, ela foi, né, legislada lá na Lei Federal 13.465. Já é uma lei federal um pouco, não antiga, mas ela é recente, pensando em leis, né? Ela é de 2017, tá? E lá nessa lei, que fala especificamente sobre regularização fundiária, e nós estamos falando aqui também, né, e especificamente de regularização urbana, ela define primeiro o que é núcleo urbano. Então, o que vai ser regularizado? Núcleos urbanos? Ótimo. Mas o que é de fato núcleo urbano? E é importante a gente definir isso exatamente para ver onde nós vamos trabalhar, onde estão as oportunidades de trabalho. Então, núcleo urbano, ela tem vários itens, né? Mas a gente consegue dividir em 2 itens, que é unidades imobiliárias urbanas com área inferior à fração mínima de parcelamento, certo? E, olha aqui, prestem atenção, áreas urbanas clandestinas ou irregulares, tá? Então, quando a gente aborda aí a questão de áreas principalmente irregulares, a gente tem a grande potencialidade de se trabalhar com regularização urbana, tá? E isso é um fato, né? Infelizmente, grande parte das propriedades no Brasil, elas apresentam ou uma irregularidade de alguma forma documental ou de expansão, enfim. E hoje, né, nós temos aí essa definição e a lei de regularização urbana muito forte, e foi fortificada ainda mais com o advento do SINTER. Então, o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, ele aborda bastante essa questão do GEO urbano, tá? E apenas um parênteses também, ano passado, em novembro de 2018, o Cadastro Nacional de Obras também foi instituído. Fala bastante dessa questão urbana, obras urbanas. Tá legal? Onde você vai ter que cadastrar todas as obras que são feitas na cidade e tudo mais. Legal. Mas o SINTER, junto com essa lei, a 13.465 de 2017, eles são muito importantes porque o GEO rural já está acontecendo, mas agora o GEO urbano, a regularização urbana, ele também começa a tomar a sua importância. Tá legal? Então, pessoal, isso não deixa de ser uma oportunidade, né? Para quem já trabalha com rural, ok, mas para as pessoas que têm as atribuições, né, para trabalhar e vão ter as atribuições para trabalhar com o urbano, para trabalhar com essa questão do SINTER, pessoal, tudo é uma oportunidade, tá? E uma dessas oportunidades dentro dessa questão de regularização urbana é exatamente o que a gente colocou como tema hoje aqui: cadastramento urbano e regularização do IPTU, tá legal? Então, se você pensar que hoje, né, os agrimensores, os cartógrafos, eles têm uma atribuição grande para essa questão da atualização do cadastro, para atualização do IPTU, você tem aí uma grande oportunidade para os geomensores, de forma geral, de trabalhar com a regularização do IPTU, tá bom? Vou citar, na hora que eu falar especificamente, lá no final, quando eu falar especificamente do lançamento do Métrica City, eu vou citar essa questão da oportunidade, tá bom? Vou citar essa questão de onde que, né, onde a gente vai tirar essas oportunidades, eu vou citar, mas deixa isso para o final, deixa para daqui a pouco, tá bom? Pessoal, então, falando especificamente de cadastro urbano e regularização de IPTU, vou repetir até, tá? Então, falando especificamente de cadastro urbano e IPTU, a gente tem desafios grandes para esse tipo de projeto, tá? Então, hoje, vamos supor que você já trabalha com topografia ou já trabalha com algum tipo de levantamento cadastral, ou vamos supor que você
já trabalhou intimamente ligado a alguma prefeitura, né? Porque esse é um tipo de projeto específico para você oferecer para prefeituras, não é verdade? Então vamos supor que você já trabalha nesse meio ou já trabalha com topografia, mas deseja e vê essa oportunidade que está surgindo com agora o foco vindo para o urbano também. Opa, peraí, as cidades então agora vão começar a ficar cada vez mais inteligentes. A gente vai começar a olhar melhor para planta genérica de valores, para planos diretores, para atualização do cadastro, especificamente do IPTU, que é onde a prefeitura vai arrecadar, e é essa a grande questão aí da oportunidade. Mas quais são hoje, para quem resolve trabalhar com regularização de IPTU, quais são os desafios? Se você vai trabalhar com esse tipo de projeto, quais são hoje os desafios para se regularizar o IPTU de um município? Esse é o nosso tema principal. Então, vou trazer para vocês aqui alguns desafios que são os principais, de acordo com o que a gente já tem de experiência e de conhecimento na área. Vou trazer para você quais são os principais, comentar, e depois a gente vai entrar já no software que a gente lançou recentemente, que é o Métrica City Profissional, que ele vem, de certa maneira, mitigar também, ele vem trazer respostas a esses desafios. Então, primeiro, nós temos hoje, pessoal, uma tecnologia muito grande que nos auxilia com projetos, né? A gente tem uma capacidade muito grande hoje de gerar imagens de alta resolução. A gente tem hoje imagens com um GSD excelente para se trabalhar com a parte rural e parte urbana também, né? Está inclusa, muito bem inclusa aí. A gente tem especialistas hoje no assunto, né? Vários deles aí falaram durante a semana e vão terminar a semana falando. E a gente também tem oferecimento de hardware, de equipamentos, né? Mas a gente falar de imagem especificamente, né? Da imagem, né? Do item imagem, né? A gente precisa, em contrapartida, ter o processamento e manipulação dessas imagens. Então, hoje, né? Como que a gente manipula uma imagem? Qual que é a performance de uma imagem de você lá, de uma ortofoto de 5 GB, de 8 GB, 600 megas que você importa? Primeiro, você precisa processar. E segundo, você precisa manipular essa imagem. Porque se você vai trabalhar com regularização de IPTU, com cadastro, você vai trabalhar com uma ortofoto, certo? Se você fez um levantamento aéreo, né? Se você utilizou um Vant, um drone, você tem uma imagem. E agora, processei, é o primeiro desafio, já processei. E agora, tem o outro desafio que é ter a performance com essas imagens na hora de manipulá-las para o objetivo final, que é atualizar o cadastro, tá bom? Bom, depois que eu venci esse desafio de ter a manipulação, né, em alta performance, eu vou precisar fazer o quê, pessoal? Vetorizar. Então, o primeiro passo dentro de um projeto de regularização cadastral é ter uma imagem de alta resolução, obviamente. Legal. E agora, vetorização. Eu preciso vetorizar edificações, preciso vetorizar lotes, preciso vetorizar quadras, preciso até, inclusive, olha só, para quem não sabe, alguns municípios você precisa vetorizar até piscinas. Piscinas também, às vezes, dependendo do município, a prefeitura, ela exige o pagamento do IPTU baseado na área construída também na piscina. Tá? Para quem não sabia, pelo menos quando eu comecei a me aprofundar um pouquinho nesse tema, eu mesmo não sabia disso. Então, achei muito legal, né? Porque é área construída, tá? Então, eu preciso vetorizar tudo isso, piscina, lote, quadra, edificação, na verdade, setores, às vezes, bairros que vão ser necessários serem divididos através da vetorização. Então, vocês imaginem aí que eu vou ter 35 mil unidades cadastrais, ou seja, eu vou ter que vetorizar, no mínimo, esse número de unidades cadastrais. Vou trabalhar com uma cidade com 70 mil unidades cadastrais, ótimo. Vou ter que fazer uma vetorização de todos esses lotes, de todas as edificações que estão dentro desses lotes. Não é verdade? Essas quadras todas vou ter que vetorizar. Então, veja, o primeiro desafio é ter a imagem e ter performance. Ótimo. Beleza, passou isso, vetorização. Vou ter que vetorizar tudo isso. Então, a vetorização de grande quantidade de unidades cadastrais é um outro gargalo. Tá? E você, nesse momento, né, que já passei pela questão da imagem, eu vou ter que ter uma ferramenta fácil também, rápida de trabalhar, porque você não pode ficar trancado você não pode ser, como eu falei, um gargalo para você vetorizar.
Eu já tenho a imagem, eu já fiz a vetorização dos dados. Qual que é o próximo passo? Normalmente a importação e a vetorização é feita num ambiente CAD, né? A produção agora em massa das documentações e dos relatórios, ela também torna-se um desafio a partir do momento que eu preciso gerar, por exemplo, um relatório com todas as áreas que foram ampliadas. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Como é que você vai trazer para a prefeitura, entregar o projeto para o secretário de obras, para o secretário de finanças, para o secretário do setor de cadastro? Como que você vai trazer um relatório lá na mão dele? Falar, ó, esse então é o total de áreas que você tem ampliadas ou que estão pagando por lotes, por exemplo, mas já tem área edificada. Então, você trazer essa facilidade também na produção dos relatórios, documentação, é um grande desafio, tá? E de forma inteligente também, não é verdade? Sem muita complicação. Depois que eu tenho a geração, né? Aliás, não é nem depois, concomitantemente ao fato de eu ter que ter a imagem, vetorizar, né? Vou ter que trabalhar com os vetores, eu vou ter que ter os relatórios, perfeito. Mas isso é o fator técnico. O fator técnico de trabalhar, de ter um ou mais softwares, de ter uma equipe técnica no meu escritório de topografia, meu escritório de geomensura, que vão conseguir me trazer, né, resultados nesses pontos, nesses desafios que eu comentei. Mas agora, um outro fato importante, eu vou ter que trabalhar em conjunto com os órgãos municipais responsáveis. E esse, pessoal, é um grande desafio. Por isso que você não pode ter desafios operacionais e desafios técnicos, porque a questão da venda de um projeto para a prefeitura, a questão de trabalhar em conjunto com o órgão municipal é um desafio muito grande, tá? Obviamente, todo desafio traz boa recompensa, não é verdade? Então, são desafios todos aqui que a gente está falando, passíveis de serem vencidos, obviamente. E o resultado, né, a compensação é muito boa. Mas a gente não pode esquecer dessas, não vou falar dificuldades, mas os desafios mesmo, tá? Todos na prefeitura, por exemplo, falando em regularização de IPTU, todo mundo está interessado na atualização cadastral, não é verdade? Falando dos setores da prefeitura, todo mundo está interessado. Só que este interesse é distinto de acordo com o setor. É um cenário só que são interesses distintos. Então você tem que conciliar, você vai ter que, na hora da venda desse projeto, na hora que você comercializa um projeto desse tipo para uma prefeitura, para o setor de cadastro daquela prefeitura, você vai ter que conciliar os interesses de diversas pessoas. Uma única prefeitura tem diversos interesses. Então, o setor, de repente, de obras vai querer esse projeto para um determinado fim, o setor de cadastro vai ser ótimo para ele, porque ele vai organizar agora o cadastro, vai conseguir emitir com exatidão as informações, quem está irregular, quem não está, mas o setor de obras também gostaria muito de ver as áreas onde ele vai poder expandir, ele vai ver espacializado numa imagem, inclusive vetorizada, onde que você tem ali espaços para novas construções, novas edificações, ampliações da cidade, né? Então, tudo isso, obviamente, é interesse distinto de um mesmo lugar, de uma mesma prefeitura. Então, a conciliação disso é muito legal também, tá? E, por fim, o último desafio que eu posso colocar aqui, pessoal, é que você vai ter que também trabalhar com os dados já existentes do setor de cadastro. Então, você aí que está me ouvindo, você aí que está online, lembre-se, a carta do IPTU da sua casa, ela não chega para você? Chega, não chega? Então, o setor de cadastro de qualquer prefeitura, mesmo por menor que seja, ele deve ter essa arrecadação. Ele tem, né? Ele arrecada e manda a carta para você todo ano. Então, ele sabe onde você está localizado, ele sabe onde você mora. Mas será que isso está organizado lá no setor de cadastro? Não sei, mas os dados já existem. Ele sabe exatamente onde e quando vai chegar a cartinha lá do IPTU. Tá bom? A base de dados da prefeitura, ela já é utilizada, ela já é, entre aspas, consistente. Só que como que você vai utilizar esses dados? Como que você, geomensor, que vai trabalhar com regularização fundiária, vai trabalhar com esses dados num projeto de atualização de IPTU? Você vai ter acesso a esses dados? Ou não? Você vai ter acesso, você vai poder ter acesso a esses dados. Mas como que você vai interpretar isso?
colocar isso em um ou mais softwares, integrar isso com a vetorização. Então, veja, a utilização dos dados já existentes no setor de cadastro também torna-se um desafio a ser vencido numa atualização de cadastro, a partir do momento que você, o profissional que está trabalhando com isso, ele não é um técnico em banco de dados, ele não é um especialista em banco de dados, não é verdade? Pelo menos eu mesmo não sou especialista em banco de dados. Então, se eu fosse trabalhar com uma atualização de cadastro, fosse regularizar o IPTU de algum município, eu vou ter que, de alguma maneira, trabalhar com esses dados que já existem, estão consolidados. A prefeitura já manda o carnê já todo ano certinho. As outras correspondências todas podem vir, às vezes, errado, a minha conta de luz vem no vizinho, por exemplo, ou a casa é partilhada, né? Às vezes a casa é partilhada. Às vezes você tem um endereço no cadastro, um endereço na conta de luz, um endereço na conta de água, não é verdade? Vocês que regularizam imóveis urbanos aí, que estão me escutando, sabem disso. Às vezes está super bagunçado, mas o IPTU chega exatamente no local correto para a pessoa pagar, não é verdade? Então, levando em conta esses itens que eu falei, né? A performance da imagem, de importar uma imagem, a vetorização, documentação, órgãos municipais, na mesma prefeitura, né, no mesmo município, os vários órgãos que nós temos, e o banco de dados já existentes, todos esses desafios. Como que a gente poderia resumir, então, como que deve ser, né, um projeto de atualização cadastral, um projeto de regularização fundiária? Como que a gente pode ter isso? Ó, tem que ser viável, tem que ser produtivo e tem que ter segurança para o município. Então, os projetos eles deverão ser economicamente viáveis para ambos os lados. Para você, geomensor, que vai ter que, lógico, fazer um serviço, vai ser pago por isso. E para a prefeitura também. Para a prefeitura é meio óbvio até, né? Porque hoje no Brasil, como eu falei anteriormente, a maioria dos municípios se tem pessoas que ampliaram e não atualizaram seu cadastro, ou que edificaram e não atualizaram o seu cadastro que está como lote ainda. Então, o aumento da arrecadação é praticamente certo quando você tem um projeto de atualização cadastral, não é verdade? Só que tem que ser economicamente viável para você também, geomensor, não é verdade? Isso também é algo bem fácil de ser visto, é muito palpável isso, né? Ainda mais quando você trabalha com produtividade, aí ó, o segundo item, tá? Como é um projeto, às vezes, dependendo do tamanho do município, longo, produtividade, ela deve ser a base da execução, tá? Então, a execução tem que ser feita de forma produtiva. E, lógico, com segurança, né? A segurança nas informações é fundamental. Então, hoje, você tem que, na hora que você vai fazer um projeto desse tipo, a seriedade no fluxo das operações técnicas, ela tem que existir, né? E você tem que também confiar naquele relatório que você está gerando. Você tem que confiar nos produtos que você está gerando. E, ó, estou apresentando aqui um relatório, uma carta de notificação, por exemplo, para determinado munícipe, né? Os aplicativos que você usa, ou então a forma como você entrega isso, você tem que ter segurança naquilo que você está entregando. Tá bom? Então, se a gente fosse resumir quais são os desafios e como que deve ser feito, é dessa forma. Viabilidade financeira, tem que ser algo produtivo quando você vai apresentar uma solução e tem que ser seguro, tá? Seguro, enquanto a informação. Beleza? Levando em conta isso, pessoal, eu trago aqui, vou trazer um case baseado no Métrica City Profissional aqui, com algumas informações que nós temos ali. São informações de nome, áreas irregulares, todas fictícias, tá bom? Não levem em consideração a realidade da informação. Mas, vejam só, a gente lançou essa semana, então, na segunda-feira, o Métrica City Profissional, e ele é um produto que a gente está chamando de único no mercado, porque esses desafios que eu elenquei antes para vocês, que são até dicas de como ir, né, um norte aí para trabalhar com o cadastro de IPTU, né, de regulação de IPTU, a gente quis exatamente matar todos esses desafios de alguma maneira, tá bom? Então, se você está pensando que é um desafio grande você trabalhar com imagem, não é. Ah, mas eu vou ter que ter então um CAD e um SIG? A gente unificou os dois. Ah, mas e o banco de dados? Você vai conseguir você mesmo importar. Então, é exatamente soluções como essa que a gente vê, não a gente métrica, mas os profissionais da área. A gente tem que buscar sempre soluções desse tipo, tá bom? Que vão minimizar os desafios. Para quê? Para que os projetos dão certo. Para que você entregue à prefeitura, ela aumente a arrecadação, ela promova a justiça tributária, que é o mais importante,
Justiça Tributária, e você, como profissional, consiga entregar um projeto de forma rápida, segura e fácil. E, lógico, tendo o seu lucro também, o que é mais importante. O custo-benefício das suas ferramentas tem que ser bom para você também ter seu lucro, tá? Então, o objetivo aqui com Métrica City foi oferecer um produto de baixo custo, né? Valor agregado no produto, como vocês vão ver daqui a pouco, e fácil de usar, né? Você não precisa de um supercomputador, você não precisa ser um treinamento especialista em SIG, geoprocessamento, nem cadista, para que você vá trabalhar, tá bom? Com regularização de IPTU, tá? Então eu vou interromper aqui a apresentação rapidamente, vou tirar aqui a apresentação, e o Métrica City, inclusive, ele já está até aberto aqui na minha área de trabalho, no meu desktop aqui. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, a área de trabalho do Métrica City profissional. Então, como vocês estão vendo, é um software que, ao mesmo tempo, vocês estão vendo aqui na tela do lado esquerdo, CAD edição. Então, eu tenho um ambiente CAD e eu também tenho um ambiente SIG, tá? Nos dois produtos, tá bom? Então, veja só, pessoal. Se a gente importar uma imagem, eu posso importar em ECW ou TIFF. Eu tenho os dois caminhos aí no meu Métrica City. Então, no próprio Métrica City, eu vou fazer o quê? Desenhar, vetorizar. Depois eu vou unificar com o banco de dados e depois eu vou emitir as cartas de notificação e os relatórios. Pronto, num único produto. Tá? Então, a título de exemplo, rapidamente, então, eu posso trabalhar com ECW, que é uma extensão mais performática, digamos assim, ou TIFF. O Métrica City Pro, você consegue converter uma imagem TIFF para ECW automaticamente, ele gera a imagem ECW bruta, né? Ele mantém a sua TIFF e depois ele gera ECW também externamente para você se você quiser usar, tá? Mas eu vou importar aqui, por exemplo, um ECW e um TM. Eu já tenho um ortofotomosaico aqui, que inclusive está na pasta de exemplos, né? Eu vou só fazer um teste antes, vou aproveitar que vocês estão aí. Deixa eu só ver que eu tenho um arquivo aqui, esse 03 ECW. Beleza. Eu vou colocar esse ortofotomosaico, inclusive, para vocês verem como que é a entrada dele. Eu tenho aqui na minha área de trabalho, né? Eu tenho os outros produtos também, mas hoje é dia do Métrica City profissional, tá? Então, esse produto foi lançado na segunda-feira, tá legal? A gente já lançou em todas as plataformas da Métrica, então você pode conhecer através de vídeos, você pode conhecer através dos nossos e-mails que a gente mandou, enfim. Você entra no site da Métrica, você vai ver as informações lá, tanto sobre o produto, sobre como projeto de regularização. Vou importar uma ortofoto, então vou definir só aqui a latitude e longitude dele. Pessoal, veja só, eu importei uma imagem, né, que inclusive é uma imagem fornecida pela Dronenge aí, pelos nossos parceiros da Dronenge. Ela é uma imagem, vejam, um ortofoto mosaico, e eu estou dando zoom, tirando zoom, estou dando pan, eu importei, é uma imagem relativamente pequena, mas foi milésimos de segundo para importar, estou dando pan, vocês estão vendo, acredito que vocês estão vendo aí na tela, que eu estou dando zoom, tirando zoom, e não está carregando, não está acontecendo nenhum tipo de delay, tá legal? Talvez o delay que apareça aí é por causa da internet, mas eu estou operando aqui livremente, como se eu estivesse vendo uma foto de 100 KB, tá? E agora, vejam só, eu tenho aqui a importação no meu CAD, né? No meu CAD edição, isso é um CAD, mas se eu vier aqui na aba SIG cadastro, a imagem também está lá. Eu tenho aqui na aba SIG. Veja só, se eu der um zoom e se eu, por exemplo, mover a imagem, na hora que eu voltar para a aba CAD, ele vai estar no mesmo local. Então, os dois ambientes se conversam, pessoal. Olha que interessante. Ó, tô vindo aqui e ele já move no CAD, no SIG também, tá? Então, é um CAD, é um SIG no mesmo produto. Detalhe, eu também tenho uma integração com o Google Maps. Eu consigo acompanhar no Google Maps também onde está a imagem. E daqui a pouco eu vou explicar por quê, rapidamente. Bom, primeiro passo, primeiro desafio é ter performance em imagens. Então, tô tendo aqui, né? Segundo desafio, a vetorização
com boa performance, fácil, uma vetorização fácil. Pessoal, a gente deixou a vetorização o mais fácil possível. Como que é isso? Eu tenho aqui os tipos de vetores que eu vou criar, né? Então eu preciso vetorizar edificações, lotes, quadras, piscinas, entre outras entidades, né? Então, legal, eu vou vetorizar uma edificação. Ótimo. Digito no meu teclado a letra E, ele já habilita a edificação, ele já habilita a polilinha, olha só. Mas e a camada, Gustavo? Já vai na camada que eu preciso ter para o meu SIG, já vai na camada edificação. Opa, e agora? Eu vou vetorizar um lote. Ótimo. Letra L de lote. Ele já habilita a camada lote e eu posso vetorizar. Tá em azul aí, mas acredito que vocês estejam vendo. Olha só, já tá lá vetorizado, tá? Opa, agora essa edificação. Ótimo. Letra E, edificação. Então, estou vetorizando uma edificação. Ah, mas e está vetorizando com precisão? Estou mostrando, demonstrando para vocês, mas eu tenho aqui as precisões, o famoso OSNAP, tenho sim aqui, porque é um CAD para você vetorizar. Aí, piscina, letra o quê? Respondam aí para mim, letra, ó, eu ouvi vocês falando, letra P. P de piscina, venho aqui, ó, por exemplo, aqui essa piscina, ela não é uma piscina construída, mas essa aqui é. Então, ó, P de piscina. Vetorizei. Ótimo. Posso ligar a precisão? Posso desligar? Posso inserir o nome das ruas se eu quiser. Então, vejam só. Eu vou inserir o nome de rua aqui, ó. Então, a rua vai ser... Vou homenagear o meu amigo Manuel. Então, Manuel. Rua Manuel. Vejam só. Eu vou definir o tamanho. Concluir. Onde eu vou pôr? Aqui. Opa, preciso colocá-la em algum mais lugar? Sim, aqui. E agora, aqui. Gustavo, mas e agora no SIG? Como é que tá isso? Muito bem. Então vamos ver, ó, eu pus a rua aqui, né? Eu inseri a rua aqui e coloquei alguns vetores aqui. Na hora que eu vier aqui para o meu SIG cadastro, pessoal, vejam, tanto a rua já está lá no meu SIG, como os meus vetores já estão aqui também. Tá legal? Então é uma integração total entre CAD e SIG de uma forma muito inteligente para ter performance na hora de você importar, manipular e vetorizar as imagens. Gustavo, mas eu já tenho minha base de dados aqui em DWG construída, eu já tenho o meu município que eu vou oferecer esse serviço e eu já tenho esses vetores. E agora? Não tem problema. Vamos supor que nós tivéssemos já tudo isso vetorizado, né? Importei a imagem, já tenho a base de dados vetorizada, então eu vou fazer o quê? Eu vou importar um DWG. Vem aqui importar, já tenho, por exemplo, isso em DWG, vejam só. Lógico, tem algumas configurações, mas nada que um curso online que é fornecido gratuitamente do Métrica City não te ajude a entender, né? Mas vejam, já importei o DWG total. Então, até para a gente ver, ó, aqui no CAD, eu vou mudar aqui, lote, vou mudar para branco, e vou colocar, inclusive, uma grossura um pouquinho maior. Mas vejam só, já tenho aqui os meus, todos os lotes, edificações, eu vou colocar em amarelo. Queria colocar em verde, né, porque eu sou palmeirense, para quem não sabe, mas vejam. Então vejam, olha só, já temos aqui todos, nesse caso, né, a gente tem aqui as vetorizações feitas, né, importei, porque eu já tinha feito. Então, se eu já tiver a base cartográfica feita em cima da imagem, ótimo, melhor ainda, mais fácil. Desde que já esteja, na hora que eu importei, vocês viram que eu tive que selecionar as camadas. Por quê? Na hora que eu ver aqui em SIG Cadastro, vejam só, já está tudo lá, tá bom? E inclusive nas camadas que o Métrica City precisa, Métrica City Profissional precisa para entender. Legal, grande desafio, manipular, né, a imagem, importar a imagem e vetorizar, ou trabalhar com DWG. Mas e agora? Qual é o próximo desafio? Né, operacional técnico? Banco de dados. Como que nós resolvemos esse desafio? Facilitando. Então a prefeitura vai fornecer, por exemplo, para o profissional, para você, para sua empresa, o banco de dados em um modelo que eles conseguem gerar, com certeza, tá bom? Você vai simplesmente, olha só, vir aqui em importar, arquivo. Eu já tenho aqui, lógico, um exemplo, né? Mas esse banco de dados desse IPTU aqui, eu, ó, cliquei 2 vezes, fiz algumas configurações, então, lá, tá dividido por colunas. Então, muito fácil de entender. Normalmente, quem trabalha com equipamento, né, GPS ou estação total, sabe
como que funciona essa questão de colunas aí, né, e informações, vejam só. Então, o código do IPTU, que é o código de cada cadastro, a área que foi edificada, a área do lote, o nome da rua, isso tudo a prefeitura com certeza te fornece. E aí, ó, eu importei todo o banco de dados da prefeitura. Ah, mas Gustavo, eu não estou vendo nada aí. Ótimo, porque a gente não vinculou, olha só, como que eu vou trabalhar com os dados que eu importei, junto com os vetores que eu fiz num CAD, num único local, dentro de um SIG agora? Sem problema nenhum. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho essa rua, Pirapitigui, e eu tenho este cadastro, não é verdade? Tem essa pessoa, né? Tenho aqui um morador. Eu vou vir aqui em vincular, vejam só, que eu tenho lá todos os proprietários que eu importei, né, via banco de dados, as ruas também, né? Então agora eu venho aqui, ó, em vincular, vou selecionar o meu imóvel. Opa, a rua é Pirapitigui, né? Ele já tem, já coloquei só Pira, ele já apareceu ali. Número 510. Então vamos supor que eu sei que aqui é o 510, ou a pessoa da prefeitura que está fazendo o projeto, né, que você está entregando o projeto, sabe, ou através do Google você também consegue colocar o Google Street View aqui dentro do Metrica City Pro e você vai ver, ah, legal, é o 510 mesmo. Então, ó, vinculei e ele já vai aparecer ali, ó, tanto a pessoa como o código, como o número, se você quiser, tá? Vou vincular só mais alguns, só pra gente, para vocês verem. Olha lá, ó. Então agora já está vinculado. Isso significa que agora eu já posso, depois que eu vincular, lógico, né? Eu já posso começar a ver os meus relatórios, ter os meus documentos. Então, a título de exemplo, só para a gente finalizar essa parte, eu vou abrir aqui um projeto que já está finalizado, tá? Então, eu vou, é esse aqui mesmo, vou abrir esse projeto. É o mesmo projeto, tá? É o mesmo arquivo que vocês estão vendo que eu estou trabalhando aí, não tem problema, mas é um projeto que eu já importei imagem, vetorizei, ou importei o WG, só que aqui eu já também vinculei todos os dados, tá, pessoal? Então é como se eu tivesse finalizado aquilo que eu comecei ali para mostrar para vocês. Então, olha, todas as propriedades já estão com o número, já estão com o seu proprietário, já está tudo vinculado num único produto. Eu importei imagem, vetorizei, importei o banco de dados, integrei esses dados para que finalmente eu possa fazer o quê? Por exemplo, vir aqui, ó, vamos supor que eu queira ver o cadastro do Emanuel Carvajal. Ótimo, eu venho aqui em cadastro, clico e vejam. Essa pessoa, ela paga atualmente, é fictício, tá bom, pessoal? Ela paga por um lote, mas ela tem área edificada não tributada, tá bom? Então vamos pegar o cadastro de outra pessoa, por exemplo, Emílio. Emílio não, eu vou pegar uma pessoa, de repente, que tenha uma área que ele já paga por área declarada. Por exemplo, ó, vejam, a Eunice. Qual que é a área que foi encontrada? Que ela já paga no IPTU, né, de acordo com o banco de dados, 108 metros quadrados. Só que de acordo com o georreferenciamento que você fez através de uma imagem com altíssima precisão, foi encontrado 257 metros quadrados. Descontamos o beiral, tá bom? Que obviamente cada prefeitura tem a sua porcentagem, descontamos o beiral. E agora temos aqui uma área final, então, de 218, ou seja, ela não paga por 100 metros quadrados de área. Tá legal, pessoal? Então, vejam, é muito importante a gente entender isso, entender esse processo e como, olha só, como que foi fácil, né? Em pouquíssimos minutos eu já vi aqui. Gustavo, mas você falou de documentos, falou de relatório. Muito bem, eu peguei o cadastro de uma pessoa aleatório. Inclusive, falando de notificação, vamos voltar lá no cadastro da Eunice e vejam, vamos supor que eu preciso mandar a notificação para a Eunice. Clico em notificação. E olha só, automaticamente ele já gera a notificação com a fotografia da área, com a vetorização feita e com o relatório, mini relatório, digamos assim, aqui, uma tabela do caso dela, tá bom? Obviamente isso aqui é personalizável, tá? Você pode personalizar de acordo com o que você quiser, tá bom? Muito bem, mas e aquele relatório que você falou, né? O relatório de áreas que você comentou. Muito bem, eu tenho aqui, ó, áreas. Então, vamos supor que eu queira ver, então, nesse bairro aqui que a gente mapeou,
Eu quero ver todas as áreas, o resultado, né? Eu quero ver o relatório daquilo que está positivo, negativo, enfim, daquilo que está sobrando área, porque às vezes tem pavimentos, você tem que cadastrar os pavimentos, né? Andar superior ou andar inferior, e daquilo que está faltando área, ou seja, a área não tributada, faltando pagamento do IPTU. Veja, ele gerou aqui num Word, né? Uma tabela, todas as áreas, né, todos os códigos. Ah, mas eu gostaria isso de um Excel. A prefeitura ela vai querer isso no Excel, tá? Dica aí. Pessoal, não tem problema. Eu venho aqui no Excel e geraria também com o nome, inclusive, do proprietário e endereço, para que a prefeitura tenha todas essas informações. Tá bom? Muito bem. Para finalizar essa parte da demonstração, né, estou pensando naqueles desafios para se atualizar um cadastro de IPTU de um município, né, mas pensando que, utilizando aqui um produto que a gente lançou recentemente, mas trazendo como exemplo para a gente pensar nesses desafios que é atualizar um cadastro, regularizar um IPTU, tá? E os mapas temáticos? E se eu quiser espacializar essa informação? É possível? Sim. Então, veja, a partir do momento que eu tenho vinculado os dados que eu vetorizei com o banco de dados que eu importei, eu mesmo, profissional geomensor, num único produto de forma rápida, eu vou ter, por exemplo, um mapa temático, vou tirar essas informações aqui para não poluir, eu tenho, por exemplo, ó, eu quero que ele pinte todas as unidades cadastrais que não estão tributadas, ou seja, que não está pagando por IPTU. Olha só. Neste bairro, neste local, neste case, em um clique eu vi, né, todas as propriedades que não estão sendo tributadas. Agora eu quero que você me dê um mapa das ampliações. Então, quem ampliou e não atualizou o cadastro. Só que eu quero pegar as áreas só a partir de 30 metros quadrados de diferença. E, não, nesse caso eu não vou somar piscina. Concluir. Pronto. Ele me deu um mapa temático. Então, eu já tenho a localização, o cadastro, eu tenho exatamente quem são essas pessoas aqui. Então, eu posso verificar cadastro por cadastro. Tá legal? Logicamente, eu também posso gerar mapas temáticos no decorrer do projeto. Então, lembram que eu estava vinculando aqui um por um? Eu posso, para verificar quem já foi ou não vinculado, para poder gerar essas análises, eu venho aqui, eu tenho um mapa de vinculado. Nesse caso, eu falei, era um setor, era um bairro pronto. Então, tudo está vinculado. Mas eu poderia não ter algumas propriedades vinculadas. Aí eu tenho que vincular para poder fazer a análise, tá bom? E eu tenho, inclusive, aqui um mapa de notificados. Então, vamos supor que no caso aqui, né, dessa pessoa, da Constança, né? A Constança, eu vou entrar no cadastro da Constança, para finalizar aqui, ó. Eu já notifiquei a Constança, gerei aquela carta que vocês viram de notificação, e eu também notifiquei a Cristina. Muito bem, essas duas pessoas já foram notificadas. Então, vamos supor que por algum motivo eu quero, cara, quem será que já está notificado nesse bairro aqui, que já foi notificado que está pagando irregularmente? Mapa temático, notificado, vejam, já apareceu lá as duas propriedades, tá bom? Já apareceram as duas propriedades. E outro mapa temático que a gente julga ser muito importante é só de lote. Opa, vetorizei esse bairro. Onde que estão aqueles lugares que só tem lote? A prefeitura, às vezes, ela quer ver isso, né? Então, onde estão só os lotes? Muito bem. Então, eu tenho um mapa temático, ó, só lotes. Eu dei zoom aqui porque eu já sabia desse caso. Então, ó, esses locais não tem edificação dentro. Não tem nada edificado, vetorizado dentro desses lotes. Tá legal? Então, vocês viram que poucos cliques já foram suficientes para a gente verificar alguns mapas, algumas análises, mas o principal, em um único produto eu consegui fazer tudo isso que vocês viram. E o objetivo principal é o quê? É esse relatório de áreas aqui, e especificamente, principalmente em Excel, tá legal? Que são aí as informações que toda prefeitura quer, que toda prefeitura gostaria de ter aí para aumentar a sua arrecadação, que, né, obviamente é certa como aumento de arrecadação, né? Bom, para encerrar, e a gente ir aí para finalmente das perguntas, rapidinho, só gostaria de, vou voltar para a apresentação aqui, gostaria, pessoal, de trazer um panorama para vocês, vejam só, né, para encerrar, né, falei que isso era uma oportunidade, mas por que que é uma oportunidade isso aqui? Primeiro, que eu falei da regularização urbana, né,
que em 2017 veio a lei da regularização urbana, nós temos o Sinter também, que já está até acontecendo em alguns municípios, como piloto, como foi divulgado já, mas por que então que nós temos isso como uma oportunidade? Porque hoje nós temos no Brasil 5.570 municípios. 5.570 municípios. Isso é uma oportunidade de trabalho, por quê? Porque 95% do Brasil você tem municípios até 100 mil habitantes. E agora eu faço a última pergunta. Esses municípios pequenos e vamos colocar que municípios de 150, 200 mil habitantes, são municípios médios, mas até 100 mil, até 200, que são a maioria, esmagadora maioria. Pessoal, esses municípios, eles têm grana, eles têm condições de ter altas tecnologias caríssimas, softwares caríssimos, implementações caríssimas, voos caríssimos para fazer? Não. Tá? Então, a maioria dos municípios são municípios que vão aumentar a sua arrecadação e têm recursos um pouco menos. Tá? Então, é uma grande oportunidade de trabalho, uma boa oportunidade para geomensores trabalharem com cadastro urbano, regularização cadastral. E aí você, lógico, vai oferecer, vai vender esse projeto para as prefeituras que você tem contato ou que você não tem contato também. Tá legal? Então, novamente gostaria de agradecer a equipe da Dronend, agradecer ao Manuel pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse cadastro, né, a regularização de IPTU, tá bom? Então, muito obrigado.